Aí, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Seja bem-vindo a mais um CAE Podcast Corpo, Alma e Espírito. E o quadro de hoje, né, indicação de livro, episódio número 2. Estamos com uma pessoa aqui muito especial. Mas antes disso, eu queria apresentar aqui para vocês aqui o Anuncie Aqui. Você que deseja anunciar no CAE Podcast, você tem essa oportunidade de estar anunciando o seu negócio aqui conosco, tá? Você pode estar entrando em contato lá no Instagram, que é CAE Podcast Oficial, ou até mesmo através do e-mail podcastcae@gmail.com. E lá a gente vai passar para você as informações necessárias para estar anunciando o seu negócio aqui conosco no CAE Podcast. Sem mais delongas, porque a gente quer conhecer um pouco mais a respeito, né, do Eli Júnior, que está aqui conosco. E não só isso, temos uma pessoa aqui também que está aqui, que é o Richard. Já já ele vai se apresentar aqui. Mas antes de tudo, olá Eli, tudo bem com você? Olá, Roger. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Olá, Richard, tudo bem? Olá, Roger. Boa noite. Tudo bem? É isso, vamos estar dando início aqui a esse momento. Eli, eu sei que você vai se apresentar, né? Vai falar um pouquinho a respeito da sua família, até mesmo, né? Quem está aqui conosco aqui, né? Da sua família. Acho que vai aparecer aqui, tá? Mas eu quero que você fala pra gente, tá, um pouquinho da sua trajetória, mas se apresenta. Fala quem de fato é o Eli. Será que todo mundo de Barra Mansa conhece o Eli Júnior? Fica à vontade, Eli. Vamos lá. Eu me chamo Eli, sou barramancense da Nata, né? Posso dizer dessa forma. Sou casado hoje com a Carla, sou pai da Júlia. A Júlia atualmente faz faculdade em Relações Internacionais, totalmente fora da minha área. Sou enfermeiro de profissão, não comecei na enfermagem, comecei na área de vendas, mas em algum momento da minha vida resolvi modificar. Eu sou sempre aquele que eu me desafio. Eu falei, eu preciso mudar um pouco a minha rotina, mudar a minha vida. E eu mudei. Eu trabalhei com retífica de motores, coisa diesel, e resolvi mudar para a cor vermelha do sangue. Hoje eu sou enfermeiro de profissão, sou resgatista, socorrista, sou professor de docência de faculdade e também de cursos técnicos também. Então, e sou enfermeiro no SAMU de Barra Mansa. Então, eu presto uma assistência à população de Barra Mansa. Acredito eu aí que você já deve ter se deparado, né, com o Eli, não sabia que realmente, né, era o Eli, mas aqui está tendo essa oportunidade, né, de estar conhecendo o Eli. Eli, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, né, o chamado e até mesmo esse propósito. Hoje eu sou da Igreja Metodista de Barra Mansa, da Central. Há 25 anos somos batizados. Batizamos no dia 20 de maio de 2000. E de lá para cá nós trabalhamos com o Ministério de Família por muitos anos, eu e minha esposa, coordenamos um encontro de casais, muitos nos conhecem através do encontro de casais. O Richard e a Rosana são, de uma certa forma, foram discipulados por nós para ingressar no Ministério de Família aqui da Boa Sorte, da Igreja da Boa Sorte. E Deus sempre nos chamou. Eu sempre fui aquele muito ativo na igreja. Fui do Ministério de Família, fui também do Ministério Administrativo. Sempre me envolvi muito com a obra de Deus. Para mim, eu não meço esforços para isso. Tanto que hoje uma das falas que eu coloco é o seguinte: para a obra de Deus não vou medir esforços. Porque da Sim, mesma forma que você é, se lança para Deus, Deus te lança para o propósito. Essa é a minha fala. E eu tenho feito isso através desse novo desafio que eu tenho pego aí, que vocês vão poder falar um pouquinho mais para frente sobre ele. bacana. Eu acho que a gente já pode já comentar já. Se já quiser falar, eu vou até trazer aqui, ó, é o bloco 3 aqui que tá conosco. Que é o seguinte, ó, como que foi participar dos legendários Top 920? Eu vim acompanhando a questão dos legendários, a Carla, minha esposa, tinha já mandado alguns vídeos no Instagram para que eu pudesse ver, mas nunca dei muita importância. Eu vi aquele Sim, negócio de relance, deixava passar. Ah, eu vou. E um belo dia eu estava na minha cunhada, né, a família estava lá, eles iam para São Paulo e apareceu, porque assim, quando aparecem as instituições, em questão de uma hora e meia, é preenchido em média 300 vagas. uau. É muito rápido. As vagas são muito preenchidas muito rapidamente. E naquele dia apareceu vaga para o top, não tinha por Rio, mas apareceu para o top de Campinas, que é exatamente o 920. Eu não pensei duas vezes, falei, ó, Carla, é aqui. Dei o start, peguei o cartão, parcelei, falei, vamos embora com esse. E falei assim, beleza, sempre gostei de mato, por ser da área do resgate, já fiz curso de resgate florestal. Falei assim, Carla, estou indo para o meu habitat, porque meio de mato. Eu gosto disso, já fiquei 2 dias em treinamento no mato, de resgate.
E eu só senti a mão de Deus batendo no meu peito. Você não está indo por você está indo por mim. Então eu darei minhas experiências com Deus começou. E digo que a expectativa ela cresceu cada dia que se aproximava, a expectativa Sim. crescia mais. E eu digo para vocês o seguinte: eu tive não uma, mas foram diversas experiências com Deus naquele local, onde costumamos dizer que eu deixei muita coisa daquela montanha que não fazia parte da minha vida, não fazia parte da minha família, e assumi muito compromisso com Deus de realmente fazer algo diferente daquilo que eu fazia. Então, o grande divisor de água ele aconteceu a partir desse momento do top do 920. Então, depois disso, eu já servi em outras bases, outros tops eu tenho ido muito para os tops de São Paulo, tive recentemente no top no Rio de Janeiro ajudando, mas o grande propósito do top, ele é espiritual. Eu vi homens ali orando pela minha vida, clamando pela minha vida, não só a minha, mas éramos 580 homens fazendo. Eram 350 na equipe, a gente está falando de 1.000 homens, Meu Deus. um evento de 3 dias. E, na verdade, o Legendários ele se tornou um retiro espiritual para homens, onde eu comentei com vocês. Nós, homens, precisamos sair, às vezes, da nossa zona de conforto. Sim. Todos nós nos colocamos. Isso é algo automático que temos. E, às vezes, precisamos sacudir essa poeira. A gente precisa sacudir, a gente precisa dar um novo caminho, a gente precisa dar um novo up. Se eu perguntar para vocês aí, vocês se sentem bons maridos, bons profissionais? Vocês vão falar que sim. Só que quando você é confrontado, você vê que você pode muito mais do que você é. Se você é um excelente marido, você vai se tornar um excepcional marido, um excepcional pai, um excepcional profissional. Porque nós somos confrontados. Nos leva ao pó nos primeiros dias e nos reconstrói no último dia. Sobre isso. Então, assim, é algo que hoje é o meu grande visor de almas. Você pode ir para qualquer lugar, gente. Você pode ir ali no monte, na Vila Elmira, que você vai ter um momento com Deus perfeitamente. Sim. Você pode ir lá no Voltar, que você vai ter um momento com Deus perfeitamente. Só que nós estamos na nossa área de conforto. Você pega o seu carro, você vai lá, você faz, vou orar só 10 minutos e vou voltar. Se choveu, você volta. Só que quando você vai para a montanha, você não vai de carro. Você não tem a opção de voltar. A única volta é no último dia. E a única certeza que você tem são duas: o que é dia e o que é noite. Você perde o controle da sua vida naquele momento, onde você é confrontado, te leva à exaustão física, o que é preciso, te leva à exaustão emocional e, principalmente, que faz toda a diferença, espiritual. São mais de 23 ministrações que você tem durante esses dias. Sobre isso. Então é algo assim que tem sido, representou, tem sido. E cada vez que eu vou, que eu subo novamente, porque na verdade cada vez que eu vou trabalhar, que eu vou servir aqueles homens, eu estou refazendo o top. A mesma caminhada que eles fazem, eu faço igualmente a eles. Por onde eles passam, eu passo juntamente com eles. Todos nós que estamos ali, a gente faz ela. Então, na verdade, eu servi eu já fiz um e já servi 2. Então, eu já fiz a montanha 3 vezes. Tem homens que já fizeram 15 vezes. E ele é interessante que o Legendário, ele é um projeto que começou na Guatemala, tem 10 anos. Uau. Ele não é do Brasil. Só que no Brasil a crescente dele está tão expandindo de tal forma que nós já somos 75.000 homens que fizeram no Brasil. O total de legendários no mundo está em torno de 160.000. Só o Brasil tem 50% disso. Você falou que, né, você juntamente com a sua esposa, né, vocês trabalharam com família e tudo mais, e agora está trazendo esses dados, né, que no Brasil realmente está tendo uma crescente. Os legendários em si, ele é só para homens, certo? Os legendários, na verdade, eles são só para homens, mas ele tem alguns viés. Sim. Quando a gente fala do homem subir a montanha, diretamente, quem pisa naquela montanha somos nós homens. Mas as esposas são acompanhadas antes, durante e depois. Sim. Elas têm um grupo onde elas vão se reunir através do Meet. A gente fala com legendários, nós subimos, mas quando a gente desce da montanha, é importantíssimo que as esposas estejam ali para receber. Se você fizer no Rio, que ela esteja no Rio para te receber. Se você fizer em São Paulo, que ela esteja em São Paulo para te receber. Porque faz uma diferença enorme para quando você desce, que você fica aqueles dias sem ver sua esposa e seus filhos, que você tem aquele abraço, que elas vão receber você. E, na verdade, elas são tão tratadas quanto os homens. Sim. E existe também dentro do Legendários um projeto para o marido e para a esposa, eles sobem juntos. Eles têm um top que é só para casal. Não na mesma proporção de exaustão física, porque tem a mulher junto, mas elas sobem. E tem também o Legendário para os filhos. O marido sobe com os filhos.
Sim. Por quê? Para trabalhar a família, porque o lema, o dito é o seguinte: família não fica para trás. Você quer a sua família base, você quer a sua família forte, comece a investir na sua esposa. Quer que a sua família prossiga, invista nos seus filhos. Isso tem sido o grande diferencial. Neste livro, Inabaláveis, somos 20 homens contando nossas histórias, existe história de superações. Tem um irmão aqui que fala que ele foi usuário por muitos anos, ele conseguiu, ele quase morreu, uma ex-namorada que realmente abraçou ele, trouxe ele, eles casaram. Ele tinha um filho do casamento anterior que morreu por overdose. Aquilo que ele começou usando, o filho depois, em algum momento, numa festa, foi lá e teve uma overdose e morreu. E ele está firme e forte, que ele entende por esse propósito daquilo que Deus chamou daqui. Então, assim, se eu perguntar o que é o Eli antes e o que é o Eli durante, o que está sendo o Eli agora, porque a gente nunca vai estar pronto, mas eu me considero que eu estou no processo. O processo é todos os dias a gente ajustar algo diferente daquilo que nós temos feito. E realmente eu estou me estranhando, porque eu estou vendo que muitas das coisas que eu absorvi, que eu achei que eu estava perfeito, eu entrei na minha zona de conforto, não precisa. Minha esposa, hoje eu tenho ações que realmente, assim, antes que ela fale alguma coisa, as coisas estão acontecendo. Vou dar um exemplo que ela disse, né? Todas as viagens que a gente fazia, geralmente, ela que marcava o hotel, marcava tudo. E nós vamos fazer agora, mês que vem, 25 anos de casado. Eu já marquei o hotel, já falei para ela que é uma surpresa. Ela sabe que nós vamos, qual é a cidade, mas ela não sabe qual é o hotel, ela não sabe qual é a surpresa, ela não sabe o que vai ter lá. Então, assim, coisa que eu não tinha feito. Ela se preocupava com nossas viagens. Então, assim, um detalhe básico, simples. Porque a gente acha, não, ela faz. A Rosana pode, não, vamos viajar. Rosana, vê lá o hotel, vê tudo lá, deixa tudo prontinho. Não, eu não tinha. Eu tenho que assumir o meu papel de homem, de provedor, líder espiritual da minha casa. Vai nos ser cobrado lá no final dos tempos. O que você fez pela sua família, Roger? O que você fez pela sua família, Richard? Você conduziu eles diante da palavra de Deus? Conduziu de acordo com aquilo nos meus ensinamentos? Eu quero ser culpado para minha família não estar lá na glória? Não. Pelo contrário. Eu quero que eles estejam. Eu posso não estar, mas que eu quero ter certeza que eles vão estar. Mas estou fazendo para que eu esteja junto com eles ali. Então, hoje, o nosso posicionamento, a nossa postura tem que ser diferente. A família não se abandona, nem fica para trás. E isso é uma coisa que eu tenho usado muito, porque eu estendo isso para os meus irmãos, eu estendo para minhas cunhadas, para a minha família. E em alguns momentos eu tenho visto que assim, Deus tem nos honrado de uma tal forma que às vezes quando eu vejo o meu familiar, um familiar que eu digo, meu parte de família, está precisando de algo, às vezes não digo nem questões financeiras, não. Uma palavra, um posicionamento, tipo assim, não vai de carro, deixa que você vai comigo. Eu te levo. Faz uma diferença, não. Porque a família não se abandona. E muitos homens hoje estão abandonando suas famílias por mulheres, prostituições, drogas, esportes lá. Não, eu jogo bola todo sábado e domingo, eu não tenho tempo para minha família. Eu só trabalho porque eu sei que se eu der um carro novo para ela, ela vai ficar satisfeita. Eu der roupa nova para meus filhos, vai ficar satisfeito. Não, toda vez que eu viajo, eu trago um brinquedo para o meu filho de 5 anos. Não, ele não quer isso. Ele só quer o pai dele todos os dias em casa para ele poder sentar e brincar. Nem que seja de pular em cima, de brincar. Você tem o seu filho pequeno, ponto. Eu garanto para você que ele se amarra muito mais em você estar deitado naquele chão na sala com ele pulando em cima de você do que você está dando um presente todos os dias. Isso é posicionamento de homem, realmente de servo, de ter preocupação com a família. Não sabe por quê? O bem material vai ficar. Um dia nós iremos. E tudo que você fez em dinheiro vai ficar para quem? Talvez sua esposa tenha que realmente depois correr atrás para conseguir tudo novamente. Porque você também não teve a capacidade de pensar na sua família lá na frente. Sim. E hoje nós temos que pensar não só no hoje, mas no amanhã. Apesar que a palavra fala, Deus sabe todas as coisas, o dia de manhã pertence a Deus, sim, mas nós temos, Deus nos ensina que nós temos que ter cautela e saber administrar aquilo que está nos dando. Não adianta ele te dar um bom salário se você não consegue administrar aquilo que ele te dá. Aí você vê, Deus, melhora o meu salário para quê? Para você não ter disciplina naquilo que eu estou te dando. Sim. E assim a gente é confortado muito. Essas questões todas a gente é confortado. É bom esse relato, tá? Até porque essa crescente ela só está acontecendo porque tem pessoas que estão compartilhando, tá relatando. Que nem você foi impactado, porque sua esposa estava vendo,
comentou com você e tudo mais. Então, e isso é bom demais. E você comentou a respeito do livro, né? A partir do momento que isso é relatado, também tem histórias, isso também comove a humanidade. Porque tem coisas que as pessoas faziam lá atrás, que foi esquecido, mas acredito eu que vai passando um tempo, as pessoas vão começar a ler novamente e falar assim: opa, é dessa forma aqui que tem que fazer. Eu até lembro da história de Davi. Davi, quando ele foi buscar a arca, ele foi buscar a arca da aliança de uma forma. Foi buscar lá com os bois e tudo mais, e não era daquele jeito. Aí teve que ficar parado num lugar, ele teve que pegar. Opa, como que tá escrito? A arca da aliança tem que ser traga de qual forma? Ah, não, é desse jeito aqui. Então é com os levitas. Então vamos retornar. Opa, é com os levitas. Agora vamos fazer da maneira certa. Acredito eu que é dessa forma também, porque a comunicação ela é diversa. Mas tem uma que vai prevalecer. E essa uma que prevalecer tem que ter algo ali de relevância. E o que eu e você está deixando de legado hoje para que tenha, tipo assim, de fato algo ali de relevância que vai transformar a vida das pessoas. E acredito eu que através, né, do livro em si, né, você contando ali sua história, né, e como você disse, tem outras pessoas ali que estão relatando, vai transformar a vida das pessoas, porque isso é bom estar relatado. Porque é necessário, quando a gente conta o nosso testemunho e tudo mais, quando a gente deixa ali, né, algo escrito na história, né, e que marca uma geração, isso ao longo do tempo, né, vai tendo um retorno, né, é algo assim que talvez a gente não vai ver, talvez a gente não esteja aqui, mas só do fato de transformar a vida de alguém, pô, dever cumprido. E isso, tipo assim, é o suficiente, né? Eu gostaria até mesmo que você falasse um pouco mais a respeito do livro. E o livro foi algo muito interessante, porque assim, uma coisa é você estar na sua igreja e chamar para Sim. você dar um testemunho da sua vida. Você vai dar um testemunho de algo muito pontual de um acontecimento da sua vida. Você vai relatar, vai acabar o culto, você vai embora para casa. Em alguns dias as pessoas vão lembrar, mas não Sim. de detalhes. Uhum. Mas quando você pega algo que você vai deixar registrado, Sim. como você bem pontuou, vai até onde a eternidade permitir, Uhum. registrado, não vou estar, mas o livro vai estar, Sim. você está deixando a sua marca só registrada. Isso aí. E é interessante que o livro eu relato acontecimentos da minha vida, de situações de trabalho, de confronto de família, no sentido de ter tido uma sociedade, não deu certo, e não, lá na frente Deus começou a modificar a minha vida. Eu me afastei um pouco da igreja nesse período, porque no meu entendimento, o pastor realmente falou assim: preciso preservar vocês, vou trazer vocês, vou recuar vocês. Eu não entendi, eu não concordava com aquilo. Depois de alguns anos eu fui entender o porquê daquilo, o porquê que aquele cuidado que ele teve com a gente. Onde eu tive praticamente o meu irmão envolvido nisso também, mas eu pude observar que Deus estava sendo uma fidelidade nova na minha vida. E a partir desse momento, eu comecei a entender o seguinte: Deus sempre teve um cuidado com a gente. Deus sempre teve um cuidado com a gente. E eu vou dizer para vocês que até nos dias de hoje, eu entrei numa dispensação hoje que eu estou vivendo aquilo que Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Se Deus falar assim ali, acabou o seu tempo em Barra Mansa, junta suas coisas e vamos embora. Eu vou embora. Sabe por que eu estou te falando isso? Olha, o Deus já falou para mim isso. É isso. E Deus tem falado assim de uma forma gigantesca comigo. Só que isso dá medo. Uhum. E para onde, Deus? Como que vai ser? Eu preciso sustentar minha esposa, eu preciso sustentar minha filha. Eu costumo dizer, minha filha faz faculdade em Taubaté, né? Então ela não é despesa. Tem as pessoas, mas eu tenho uma despesa com meu filho que estuda fora do país ou em outro estado. Não é despesa, isso é investimento, investir nos filhos. Sim. E eu coloquei para Deus que o meu grande propósito dentro desse contexto agora, nessa reta, é investir na minha filha, na formação dela. Eu quero que ela se transforme em uma excelente profissional, só que também uma profissional que seja realmente direcionada por Deus. Sim. Sim. Nós não tínhamos o costume, ao longo desses anos todos, de fazer culto domésticos. E quando eu desci da montanha, Deus me incomodou muito. Falou assim: cadê o culto doméstico da sua família? E eu falei: Carla, Deus me mandou a gente fazer nesse formato. O formato, o que é? Todos os dias a gente tem que ter a nossa reunião de oração. Ah, mas e ajuda? Ajuda a sair da faculdade 10h30 da noite lá em Taubaté. Deus proporcionou o Meet, a internet. Sim. Então, todos os dias a gente tem a nossa oração, às vezes 11 horas da noite. Um dia sou eu, outro dia é ela, outro dia é minha filha. O que é a oração? É um louvor, é uma palavra e é uma oração. Sim. Eu sou plantonista, às vezes eu estou de plantão, não consigo. Mas o dia que eu não posso, ela acontece do mesmo jeito, porque a palavra fala: se tiver 2 ou mais em minha presença, Sim. eu me faço presente. Em meu nome eu me faço presente. Uhum. E nós temos feito isso e tem sido um grande diferencial para nossas vidas. Uhum. Deus mudou assim de uma forma absurda a nossa forma de pensar. A minha filha tem 20 anos.
Hoje eu comentei com a Carla hoje ou ontem, se eu não me engano, a respeito de como que a Júlia desenvolveu a parte espiritual dela através dessa ação. Deus me deu uma estratégia para que eu fosse desenvolver também quem? A minha filha, os nossos. E essa semana um amigo, que é capitão do bombeiro no Rio, compartilhando com ele, tive um problema, minha esposa bateu com o meu carro, meu filho, e ele também serve legendário, ele, a partir do momento que eu estou abraçando mais lutas, ele falou assim, falei, Vicente, o inimigo se levantou para cair. Faça o culto doméstico. Ah, mas como é que eu faço? Seus dois filhos estão no Rio, sua esposa está no Rio, você está no Rio, sua filha está lá em Nova York com o marido dela. Faça o culto doméstico. Não é que ele começou a fazer, eu falei, ele até comentou comigo ontem, falando que experiência nós tivemos. A partir de um ato, de uma ação que Deus me mostrou, que eu estava falho, porque eu achei que ia dar muito certo. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente é confrontado, não, mas lá em casa eu já faço. Sabe o que você faz da forma que Deus nos leva a um local, porque a gente tem uma intimidade, só você e ele. Qualquer encontro com Deus que você faça aqui é válido, perfeito, tem que fazer. Mas quando te leva, te tira do seu sofá da sua casa, pega a chave do seu carro, tira o seu relógio, tira o seu celular e fala assim, agora é você e eu aqui, meu filho. Vamos conversar durante 3 dias. Vamos nos falar durante 3 dias. Aí é diferente, né? Aí o negócio, como se diz, né? Aí aperta. O cinto aperta a barriga. Eu falei, opa, tá apertando, vou ter que afogar. Não, mas é Deus nos Mas aperta. é aquilo que eu tava falando, né? Às vezes o ser humano, o homem, né? Ele se sente... Poderoso. Ele diz, eu sou ele acha que bamba. pô, eu tô fazendo tudo isso, então tá tudo dando certo, mas não é, né? Você falou um ponto aí, que hoje eu tava com meu pai, levei meu pai na cidade e fui buscar a Rosana no serviço. Então dentro do carro surgiu um assunto de família e depois eu fiquei pensando, cara, nunca conversei isso com meu pai. Sim, no caso do meu padrasto, né? Nunca conversei isso com ele. Então foi um negócio que começou a me despertar que eu não tinha isso com ele. De conversar, de se abrir, falar com ele. Eu expliquei pra ele. Falei, ô pai, isso tá acontecendo na família de um conhecido nosso. Por quê? Porque ele não soube, às vezes, conversar com os filhos. Por isso que ele tá passando por isso, né? Aí eu falei pra ele assim, hoje por que que eu e o meu irmão nós somos eu sou pai de família, ele ainda não é. Mas por quê? A gente trabalha direitinho, né? Por quê? Porque o Senhor ensinou. O Senhor soube mostrar pra gente qual que era o caminho. Ele não, ele tá passando isso por quê? Porque ele não mostrou e agora depois de grande ele vai querer mostrar. Então ele vai pagar ainda pelos os erros que ele não conseguiu, mas ele tá vendo que algo tá crescendo, que algo tá evoluindo, porque o filho dele tá caminhando com ele para a igreja, né? Mas antes, ele teria que ter feito isso antes, né? Foi o que o senhor fez. O senhor começou antes, né? Então, ele tem 2 filhos, né? O mais novo tá seguindo o caminho junto com ele na igreja, por quê? Porque ele viu que ele não quis errar com o mais novo o que ele errou com o mais velho. Então, por isso que o mais novo tem a empresa dele hoje, trabalha, vai na igreja direitinho, e ele passa aí num perrengue, né, com o mais velho. Mas é uma coisa de quê? Uma coisa às vezes é um detalhe, igual ele falou, né? Às vezes o amigo dele não fazia esse culto. Lá em casa, né, a gente tinha o hábito de não fazer o culto, né? Falei, não pode. Como é que nós somos da igreja, pô, e não tem esse hábito de fazer isso, não. Nós vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E assim, foi tão gratificante ver a evolução que nós tivemos, o crescimento com os nossos 2 filhos, né? A Rebeca hoje está com 13, o Rafa com 6 anos, né? O Rafa aprendeu a orar sem a gente falar, não, Rafa, você tem que fazer assim, ó, é Pai Nosso, não. Fui escutando, a gente colocava ele na oração, vem cá, nós vamos orar. E dali a pouco ele começou, papai, mamãe, hoje eu quero orar. E ele orava. Hoje ele ora
Ele ora na hora do almoço, ele ora na hora do café, ele ora na hora de dormir. Isso é o quê? Isso é uma coisa gratificante. Uhum. Porque não é uma coisa assim, ah, mas é uma coisa que foi ensinado, então a gente tem que passar. Uma coisa, são coisas pequenas que lá na frente a gente vai ver assim, poxa, valeu a pena aquele Sim. pequenininho ali Sim. que a Uhum. gente ensinou, que hoje, né, ele vai levar isso para a vida dele, para a família dele, quando ele tiver a família dele. E hoje a gente vê que tem muita gente que se perde por E, muito pouco e é detalhe. De interessante fato. pontuar isso, porque assim, é como você bem pontuou. O homem ele tem essa resistência. E assim, a gente tem que entender o seguinte, né? Em alguns momentos a gente tem que assumir a posição. Uhum. Se chegou na sua casa, ah não, eu não me preparei a palavra, não tem nada. A gente tem que assumir. Já aconteceu lá em Sim. casa, falou assim, o que é o dia mesmo hoje? Né? E a gente chega naquela dúvida, não, ah não, não tem essa de não. Daqui, vou lá, abro a palavra, Deus Uhum. começa a mostrar, puxa o louvor, e assim é feito, porque na verdade o intuito é se aproximar de Deus através de louvor e oração. De fato. E a palavra dele. E pode ser o cansaço que for, a gente tem que acontecer, as coisas têm que acontecer. Ontem, eu estava em 4 jornadas ontem. Né? Saí do plantão, já engatei 3 durante o dia, fui parar à noite lá na aula. Eu cheguei em casa muito cansado, mas assim mesmo. E ontem foi meu dia. Eu sentei lá, nós fizemos, tanto que eu já acabou, eu falei, agora eu preciso dormir. Realmente, mas a gente precisa assumir essa posição que nós homens temos que assumir de líder espiritual da sua casa. É aquele que a esposa, os filhos vão sentir, esse é o meu porto seguro. Esse é o que eu preciso estar ao meu lado. Uhum. É aquele, não é para dizer, não, ó, eu quero que pinte essa mesa de amarelo. Não. Vamos pintar de qual cor? Vamos compartilhar. O que é uma cor que não é Uhum. tomar decisão, ser radical. Eu costumo usar muito a expressão, né? Não é ser tão radical como o Hitler ele foi, que ele determinava que tinha que ser da forma dele. Não, ele não ouviu os outros. Então, assim, a gente não tem que ser isso. A gente tem que ser aquele coração de Deus. Ensina e fala assim, vamos fazer juntos. Nós não temos que entregar e deixar que eles façam sozinhos. Mas vamos Uhum. fazer juntos. Essa é uma forma da família crescer. Porque um dia eles não vão estar mais aqui, nossos filhos. Minha filha está muito próxima disso, com 20 anos, né? Estudando em Taubaté, relações internacionais. Tem área aqui na nossa região para isso? Não tem. Então eu já estou na minha cabeça trabalhando porque eu não volto ao Armança. Uhum. Então, minha família sou eu e Carla, minha filha, mas no momento vai ficar só eu e Carla. Então agora eu vou para onde a minha filha estiver indo, atrás dela. Então é esse entendimento que nós temos que ter. Nós precisamos andar junto. Família não se abandona, família anda junto, família luta junto, família compartilha junto, família ora junto. Porque se nós vencermos, é de todos. Se não alcançamos um objetivo, é de todos não ter alcançado. Não é, ah, não, meu pai que não. Não, não, não é só o seu pai, não é só o seu filho. Nós temos que glorificar pelas vitórias e também glorificar por aquilo que não foi Sim. alcançado. Não são derrotas. Eu acho que Uhum. quando você não alcança um projeto, porque talvez você não esteja preparado ou você não se preparou para aquilo. Sim. E isso tem sido o grande divisor de águas sobre a minha vida hoje. Eu tenho visto através do livro, da forma que foi colocado, né, que como Deus me achou para trazer esse livro, quando o Alexandre, que é o autor principal, eu pontuei, eu falei, Alexandre, como é que você me achou? Ele falou, não fui eu que te achei. Eu falei, Alexandre, mas eu acabei de subir o top, foi logo assim que eu fiz o top em maio. Ele falou, não, não fui eu que te achei. Alexandre, mas como é que pode? Não fui eu, foi Deus que te enviou. Uau. Então, quando a gente começa a entender que Deus está no controle de todas as coisas, Uhum. que Deus foi preparando, gente, vocês não têm noção como Deus preparou cada detalhe. Acalmou meu coração, trouxe paz nas entrevistas. Você abriu o seu coração para a editora, que foi a Andréia, que é a esposa do Alexandre, fazer live. Foram 2 dias, foi 2 horas em meeting. Eles estão em São Paulo, Americana, e a gente fazendo. Então, assim, foi algo dentro assim que eu nunca imaginei que na minha vida eu fosse participar de uma coautoria de um livro. Participar de um lançamento de um livro no AMB. Uhum. Por isso que eu falo que quando a gente começa a colocar para Deus, a gente começa a visualizar coisas diante do propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida. Sim. Quando você deixa Deus trabalhar o propósito, Deus expande esse Uhum. propósito. Quando você acha, ah, meu propósito é só chegar nessa linha reta. Não, ele vai te mandar nessa linha reta lá na frente, vai virar a curva e te mandar outra reta cumprir. Sim. E ele vai direcionando cada passo, cada situação. Mas temos que colocar. E eu tenho realmente tido assim, experiências maravilhosas. Deus tem falado comigo muito, muito, muito. Vocês não tem noção. Eu tive uma experiência recentemente, onde eu pedi a Deus uma confirmação e, desde o momento, ele me deu Efésios 6.
E eu achei, não, mas só tá dando por dar, mas quando foi ver num outro momento, no mesmo dia, uma outra pregação, Efésios, eu falei, gente, eu estava respondendo. Então, assim, tem sido assim, eu falei, então, aí eu hoje, em outros tempos, eu sou bem ansioso. Eu estaria totalmente, nossa, e aí, vamos agir. Não, hoje eu estou deixando Deus fazer no tempo. O tempo dele pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano, não sei. Mas eu estou vivendo hoje o propósito. E digo a vocês, Deus já está agindo na minha vida nesse propósito. Ó, E começou a agir de uma forma assim, ela vem andando. Semana passada deu um passo importante, né? Sobre esse propósito. Eu fiquei mais assustado no sentido, Deus está agindo mesmo. E assim, e Deus está falando assim, confia em mim, confia em mim. Não foi assim que ele fez com Pedro, quando falou assim, Pedro, levanta, confia em mim. Lá no barco, lá né? Naquele mar revolto, Pedro que em algum momento duvidou e começou a afundar, mas confia em mim. E Deus falou, confia em mim e verás a glória de Deus. é sobre isso. A gente percebe que os recursos eles estão aí para a gente utilizar ao nosso favor, né? E até mesmo na questão da família em si, né? Porque hoje aqui o podcast aqui tá diferente já, né? A gente vem por uma linha, né? Mas só que Deus, né, vai levando para outra. E acredito eu que é tudo com um propósito mesmo, né? Porque na vida do crente, né, nada é por acaso, né? A gente não trabalha com isso. Mas a gente precisa utilizar todos os recursos que estão em nossas mãos para a gente estar transformando a vida das pessoas, sabe? Essa questão do livro em si, né? Até mesmo sobre essa proposta que a gente está aqui, né? E esse tema, né? Inabaláveis e tudo mais. Eu estava refletindo sobre o tema, porque eu falei assim, tá, mas inabaláveis. Aí eu comecei a pensar, tá, mas algo assim que é inabalável e tudo mais, ele não está ausente, né, de uma tempestade, de uma luta, porque se ele permaneceu firme, é igualzinho. Qual que é o propósito do carro blindado? É mediante uma guerra, uma situação, ele proteger quem está ali dentro ali. Por isso tem uma blindagem e tudo mais. Então é para proteger mediante aquela luta que a pessoa vai enfrentar. E esse livro aí, né, acredito, tem vários relatos, né, ainda vou parar, ainda vou pegar ele, vou fazer umas anotações, breve em breve vai sair uns vídeos aí, vou te marcar. Tá? É para isso, é pra gente pegar mesmo essas histórias e falar assim, cara, tem pessoas assim que tá passando uma situação que é a que eu estou vivendo. E se essa pessoa conseguiu vencer, eu também eu consegui vencer. Assim como também tá na palavra de Deus, tem vários relatos, tem coisas ali, experiências, que você fala assim, tá, mas se lá atrás essas pessoas elas passaram por isso e vencer, por que eu não? Sabe? Então acredito eu também que o que está sendo contado aí é da mesma forma. Eu não sei se já está vindo outro livro aí, entendeu? Se você pode dar um spoiler, mas Interessante, você falou sobre a definição de inabaláveis. A sim, definição de inabaláveis diz: ser inabalável começa na obediência, opa, não se trata de força física, sim, estabilidade financeira ou status social. É sobre alinhar a vida com o propósito de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. é sobre isso. Vai. É sobre isso. Ó, O inabalável, né? A gente pode falar que se a gente falar assim, vamos empurrar um carro ladeira acima, nós três empurraremos esse carro. Mas será que nós três conseguiremos segurar esse carro ladeira abaixo? aí, Deu para entender o propósito? sim, Mas Deus pode te dar uma força, uma estratégia. sim, Falando, não, peraí. uhum, Vai descendo. Dois seguros e um vai calçando a pedra, vai tirando, vai. uhum, São estratégias que Deus dá. Então Deus pode dar estratégias nas nossas vidas o tempo. sim, Sempre. A gente que às vezes queremos encurtar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E às vezes nós precisamos passar por um propósito, nós precisamos passar por algumas situações para entender que Deus quer fazer algo diferente. A palavra fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Queremos algo diferente, precisamos viver o reino. E às vezes a estratégia está na nossa mão e a gente não está sabendo usar. de fato. Porque a gente que às vezes quer resolver tudo de uma vezada só, né? E eu falo aqui, se tem algo que desejo com a minha história, é que ela o leve a tomar uma decisão de verdade. E essa decisão se fala em se posicionar. Hoje a minha grande palavra, a minha palavra hoje, chefe, meu carro-chefe, posicionamento. Você quer ter algo diferente? Se posicione. Você quer que o podcast alavanque? Se posicione.
Você quer que no seu trabalho as coisas aconteçam para você? Se posicione. Na nossa igreja, vamos nos posicionar. Você quer que a sua família seja abençoada? Se posicione como homem. Se posicione como líder espiritual. A gente não está falando de masculinidade, não. Eu não estou falando aqui de ser homem, homem com H, não. Eu estou falando de homem diante daquilo que a palavra de Deus fala. Seja um homem forte e corajoso. Sim. Posicionamento espiritual. Porque a partir do momento que você se posicionar espiritualmente, Deus vai acrescentar, vai te ensinar, vai te moldar. Existe nós tínhamos no Casados para Sempre uma dinâmica que a gente falava da massinha. Se você pegar duas massinhas, uma verde e uma amarela, e misturar ela, você consegue só separar depois o que é o quê? O que é vermelho e amarelo? Não. Porque você se fundiu. Você fundiu aquela massinha. Então, é aquela questão de se tornar uma só carne. Quando a gente fala de posicionamento, é isso. Independente das circunstâncias, se aproxime da sua família, se aproxime da sua esposa, se aproxime dos seus filhos e fala assim, vamos vencer juntos. Vamos nos posicionar. Foi o que eu acabei relatando desse amigo do Rio. Eu falei, Vicente, se posiciona. Você é o líder espiritual da sua casa. Se você estiver de plantão, não puder entrar no bombeiro, a sua esposa, os seus filhos vão direcionar aquela oração. Mas Deus vai entender que você não está fazendo o que você não quer. Você está numa questão de trabalho, como às vezes acontece, eu estar em ocorrência, na hora da oração, elas fazem, elas mandam mensagem. Pode. Eu só falo assim, estou em ocorrência. Elas fazem a oração. Mas eu entendo que Deus também está ligando aquilo ao meu coração. Se chama o quê? Posicionamento. Elas estão, independente de eu não estar, eu estou recebendo uma cobertura espiritual da minha família. Posicionamento. Então é isso que nós precisamos entender. A gente precisa se posicionar diante daquilo. Você perguntou a respeito de um outro livro. Sim, assim, já apareceu várias ideias. Eu até conversei com a André e com o Alexandre lá no AMB, dia 13 de setembro, quando foi o lançamento. E eu falei para eles que eu tenho vontade. E dentro da minha formação por ser enfermeiro, eu entendo hoje que eu tenho muito assunto. Eu terminei uma pós agora de neurociência e comportamento. Eu adoro entender a cabeça das pessoas. Eu adoro entrar na cabeça das pessoas. Né? A gente começou batendo um papo na mesa ali, mas porque eu ia fazer um podcast contigo, eu ia te convocar. E eu sou daquele que, esses dias no meu serviço, lá no SAMU, uma psicóloga começou a fazer a visita, ela sentou na mesa, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Eu comecei a conversar com ela, começou a puxar a conversa comigo. Quando eu fui ver, eu estava trabalhando na cabeça dela. Ela parou de falar e ela me respondeu, ela falou assim, mas como é que você faz? É igual eu falo da minha profissão. Eu lido com vida e morte ao mesmo tempo. A vida e a morte é muito próxima da minha vida. Não de risco para mim. Risco existe, às vezes, numa área de confronto, num acidente, numa chuva, numa ribanceira. Né? Eu venho do resgate rodoviário, por muitos anos na rodovia. Mas eu lido com o sofrimento das pessoas. Eu participei me chamaram para o atendimento, quando eu chego nessa casa, uma PCR. PCR é uma parada cardiorrespiratória, a pessoa está sem respirar naquele chão. Quando eu chego nessa PCR, eu só ouvi a pessoa falar assim, Eli, salva o Cláudio. Cara. Quando eu fui ver, era o pastor Cláudio que fez o meu casamento. Eu estava lhe atendendo a parada respiratória dele. E ele não voltou, ele faleceu. Como é que fica o seu emocional, Roger? Fala, Rich, como é que fica o seu emocional? Eu costumo dizer que a gente, na nossa profissão, a gente até fugindo dentro dessa questão, por isso que a gente acaba se tornando. Eu encaixei bem que a questão de inabaláveis é força física, mas eu sei que Deus me guarda todos os dias, me molda, mas eu aprendi que eu tenho que trabalhar com a razão e a emoção. No meu atendimento, independente de quem for, é a razão o tempo todo. Acabei o atendimento, a minha emoção precisa entrar. Eu vou lá no cantinho, eu vou lá na ambulância, eu vou lá dentro do meu alojamento, vou deixar minha emoção aflorar, vou lavar meu rosto e vou voltar para o próximo atendimento. Caraca. Então, por isso que essa questão de entender a mente do ser humano, eu adoro isso. E a minha ideia é algo em cima disso. Agora um livro meu mesmo, todo meu, em cima desse tipo de assunto. Porque eu tenho muita vivência, muita história dentro do sentido de experiências de vida. Vou tirar a expressão história, portanto, transformar em experiências de vida. Eu já tive um período que o Brasil viveu uma recessão lá em 2015, né? Viveu um período de recessão. Deus me abençoou da tal forma que eu estava com 2 empregos, com 2 cartões de alimentação, 2 planos de saúde e as pessoas, alguns desempregados. E Deus nunca deixou faltar nada na minha casa.
Por isso que eu entendo que hoje Deus continua tendo um cuidado muito grande. Ele tem um propósito muito grande para a minha vida, para a vida da minha família. A minha filha é um exemplo disso. A Júlia hoje ela fala com muito mais autoridade sobre a palavra de Deus. Ela, nas orações que ela faz, na palavra que ela prepara, que ela destrincha, a gente fala, né, numa pregação de 40, 50 minutos, a gente fala de 10 minutinhos, né, algo bem sucinto, mas que a gente tem no momento nosso de oração. Sim. A gente fala o momento de mesa, né, que é aquele momento de bate-papo. Mas hoje eu vejo isso como Deus agindo na vida dela. Mas através de quem que foi? Da ação que Deus falou assim, ele muda seu posicionamento, muda sua postura diante da sua família. E o Legendários, na verdade, que é o que relata nos livros, vocês vão poder observar, o Legendários não é uma religião, não é um ministério, não é uma igreja, é uma ferramenta para potencializar os homens de todas as igrejas. Eu conheci homens de igreja metodista em São Paulo, Assembleia, Laverninha, Presbiteriana, pessoas católicas, homens católicos que foram. E a aceitação de Jesus lá tem um momento lá que eu não posso dar muito spoiler para vocês. Quase. Eles fazem o apelo, vocês não têm noção quantas pessoas se rendem a Jesus na prova. Muita gente, vocês não têm noção. Imagine 500 pessoas. Um evento de final de semana, vou usar essa expressão, no meio do mato. E uma parcela muito interessante aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Entendendo que assim, eu preciso mudar minha postura na minha casa. Eu preciso me reconciliar com a minha família. Eu preciso me reconciliar com a minha esposa. Eu preciso pedir perdão para a minha esposa. Eu preciso pedir perdão para meu filho. Por quê? Naquele local, eles já estão acessando a Deus e pedindo perdão, lançando todas as suas angústias, todos os seus pecados. Está sendo lançado lá em cima daquela montanha. Por isso, quando eu falo para vocês, se transforma a gente em pó, tira a nossa autoridade, que você perde autoridade, você perde autoridade. Essa é a palavra-chave, tá? E te reconstrói. Você volta lá totalmente diferente. Por isso, o livro ele vai relatar isso. Vocês vão ver histórias aqui impactantes através desse relato. E o que eu falo, esse livro aqui, gente, não é para ganhar dinheiro. Deus falou assim, o livro não é para você ganhar dinheiro. Teve investimento, porque eu tenho investimento, mas eu falo que se pelo menos um homem, uma família, se identificar com uma dessas 20 histórias, eu não preciso nem saber, eu só preciso que ela mostre em transformação. Eu estou feliz. Eu já ganhei quando eu ganhei minha estrelinha com o papai, ganhei mais uma estrelinha aqui. Ainda não estou habilitado a chegar com ele, mas eu estou chegando aí. Então eu entendo dessa forma, porque elas são não só para o homem, para as famílias. Porque as esposas, ao ler esse livro, elas vão ver o quanto que é possível seus maridos serem transformados. Elas precisam dar uma oportunidade através deste livro. Elas precisam enxergar que elas podem dar uma oportunidade para eles. Não, eu vou dar essa oportunidade, eu vou lutar pelo meu casamento. E vocês vão ver. Eu digo para vocês, se deu a oportunidade de subir. Lógico, nós sabemos que muitos sobem, mas não são transformados. A gente está falando de ser humano. Sim. Mas há uma proporção aí muito gigantesca é transformar. Relatos de homens, gente, que extraíram a esposa com a sogra. Com as amigas. Foi para a montanha, Deus deu uma chicotada bonita, transformou. Veio, relatou tudo para a esposa e falou, pô, estou no casamento, vou ter que relatar, porque Deus mandou eu falar. E chegou lá, Deus transformou e a esposa perdoou, estão hoje servindo a Deus. Muitas famílias se levantam através, vocês vão ver aqui, através do ato de falar assim, estou aqui para servir. Então, que a palavra fala, como eu acabei de relatar, né? Buscar o seu reino, a sua justiça. E assim, a gente tem muitos relatos na Bíblia que é isso. Que é uma transformação. Paulo foi um deles. Né? Que era Saulo, né? Quantos tinham medo? Aparecia no cavalo, aparecia na ponta, lá já saía correndo, disparado, porque nem via. Por quê? Você sempre está devendo um imposto, você já era cobrado por ele, não era verdade? Não. E o que Deus fez com Paulo? Cegou ele, tirou a autoridade dele. E aí, você entra na minha dependência agora. Você vai me servir ou você vai querer continuar sendo o homem que você achou que era? O exemplo está de mudança. É o que um homem não quer perder, né? Exatamente. Tirou toda a autoridade de Paulo. Cegou ele. Falou, eu não chamei para ser isso. Eu chamei para ser um caçador de homens, mas homens para mim. Para viver o reino. E muitos de nós, às vezes, nós queremos fazer igual Saulo, vamos dizer assim, antes de ser Paulo. Você quer continuar sendo o que você... não.
Eu sou o que sou e ninguém me tira do que eu sou. Cuidado que Deus pode te cegar, te tirar daquela zona, te tira da zona de conforto, vai te transformar e vai te entregar de uma forma, agora você está do jeito que eu quero. Essa é a explicação. Ó, é porque é aquilo, né? A mudança que a gente almeja e tudo mais, né? E quer, a gente precisa ser essa própria mudança, né? Entendeu? E esse papel da família em si é como um todo, né? Um ali precisa ficar indignado com aquela situação e falar assim, não, isso aqui tem que mudar. Isso aqui tem que mudar. E não esperar também o outro, né? E não, isso aqui tem que mudar, mas não, é fulano de tal que tem que mudar. É sempre assim. Não, É sempre entendeu? um achando que o outro tem que mudar. Sabe, E entendeu? acaba vivendo o comodismo. Entendeu? Não sai do lugar, entendeu? Permanece ali da mesma forma e não é bem assim, tem que ter, né, esse conjunto ali, né, tem que estar reunido mesmo, né, num só propósito, não, tipo assim, é isso daqui, vamos fazer dessa forma. Eu ainda, tipo assim, eu tô impressionado com essa questão, né, porque a gente compartilha tantas coisas e algo que realmente poderia transformar a sua vida foi compartilhado para você, sua esposa compartilhou com você. Então é algo que dá pra fazer, entendeu? Dá pras mulheres, tipo assim, mulheres virtuosas, entendeu? Pô, nossa, eu gostaria que meu marido fizesse isso daqui, que fosse dessa. Compartilha com ele. Se você não consegue conversar com ele, manda no grupo da família que tem ali, né? Tipo assim, ó, e marca, né? Tipo assim, ó, é bacana assistir isso daqui, sabe? Entendeu? Aos poucos vai indo, porque se realmente a gente quer essa mudança, a gente precisa ser, como você disse a respeito do livro, né? Uma mulher que compra esse livro aí, lê as histórias, ele, opa, posso compartilhar isso daqui com meu esposo. Ou lê em voz alta, passa perto dele, entendeu? Ah, não, uma frase que tá aqui, sabe? Mas é isso, é família mesmo, de fato, sabe? Eu achei interessante porque, assim, eu tive uma adesão muito grande de adquirir, o pessoal adquiriu mulheres, conhecidas minhas, que compraram, né? E eu tive uma que me ligou, Eli, me ajuda, eu preciso comprar esse livro. Foi buscar comigo lá na base, que eu já ando com o livro no carro, eu preciso. E ela, não, agora eu preciso que você converse com meu esposo, eu preciso. Ele me ligou, vamos tomar um café? Me chamou para café. Sobre Ele isso. queria entender. E ele tinha também, igual, né, todo mundo tem uma visão muito distorcida só dos cortes, do que representa isso. Sim. Só que Uhum. quando você começa a enxergar, tanto que assim, eu sou muito sincero nas minhas falas. Uhum. Quer me chamar para um bate-papo, para a gente bater um papo sobre isso? Mesmo que você não entenda, vamos conversar. Mas não vem ofendendo. Né? As pessoas, fazer ou piadinha, eu não concordo. Tanto que ontem eu tive um amigo que fez uma piadinha. Eu falei, faz o seguinte, o dia que você subir, eu venho conversar contigo, a gente vai falar sobre a piadinha que você fez. Mas enquanto você não sabe o que é, eu não aceito. Beleza? Tamo junto. Vamos tomar café, a gente vai ser amigos sempre. Mas esse tipo de coisa, eu não Não vou dá. aceitar, porque eu não Sim. concordo. Uhum. Ah, eu não gosto de camarão. Você já experimentou camarão com esse, por exemplo, que não gosta? Ah, eu não. E aí? Tudo na vida tem que experimentar, gente. Eu já experimentei camarão. Eu falo para ela, eu não gosto, mas eu não gosto. Eu já experimentei, mas eu não gostei. Não dá, não desce, o cheiro já não desce. Né? Então, assim, mas experimenta. Pode experimentar com você. Não. Se for olhar, não gostou, me chama ele agora, quero conversar com você. Eu não gostei, mas vamos conversar? Tudo bem, eu vou aceitar a sua Uhum. conversa. Eu não tô para mudar a sua forma de pensar. Sim. Mas você viveu aquilo. Sobre isso. Agora, se você não viveu, você não tem. Você não pode falar de uma coisa que você não vive, que você não foi. Ah, não, o advogado não agiu certo. Você é advogado? Você entende de lei para aquilo? Ah, o enfermeiro não fez o procedimento, não fez. Mas você entende de procedimento? Você é enfermeiro, por acaso? Eu não entendo de mídia, né? Como o pessoal fala, eu não sou midianita no sentido que. Mas o que você falar aqui para mim que tá valendo. Eu não entendo de rádio aqui, né, com amigo. Pra mim, aquele botão quer dizer nada. Eu vou ficar clicando, não vou saber nem o que liga, o que desliga. Mas eu tenho que aprender para poder falar alguma coisa. Ah, o Sim. som tá muito alto, tá dando. Não, não entenda, para mim tá normal. Então, assim, eu acho que para que você possa falar com autoridade, experimente, viva aquilo. Se dê oportunidade, pelo menos uma vez na vida, de se desafiar. Eu falo que é o seguinte: a minha fala, até para. Eu falei para vocês recentemente, o meu primo em Volta Redonda, um amigo em Volta Redonda, eles viram minhas fotos, minhas postagens e resolveram subir. E eu falei assim: se desafie. Não é que se desafiaram e foram? E foram os dois juntos, fizeram lá em Alphaville, São Paulo, foram para São Paulo fazer. Eu não pude estar com ele, porque eu estava por Rio, por outro top, mas voltaram de lá, transformados. É isso. Viram que realmente eu não pude falar detalhes, porque a gente não pode, porque na Uhum. verdade, senão você tira um pouco aquela sua. Você não, veja bem, eu não falo nada porque não tem nada de obscuro, não. É Uhum. porque tira a surpresa. Sim. É a mesma coisa se você falar assim ali, ó, vai acontecer dessa forma lá na entrevista, no podcast, você vai tirar toda a expectativa Uhum. que eu
imaginava que eu poderia ter. Então eu vou chegar aqui, vai ser uma entrevista, um bate-papo muito frio, muito gelado. É a mesma coisa que você falar o resultado do jogo antes do jogo Do jogo, acontecer. Não, mas aí já aconteceu. Né? Você tá entendendo? Então, Não assim, cria a expectativa que tem que criar. Sim, Tem realmente. que ter, né? Eu acho que além de tudo, a pessoa viver a experiência, né? Quando eu tive a experiência de fazer o primeiro encontro com Deus que eu fiz, né? É claro que não é a mesma coisa, né? Mas foi uma experiência que eu acho que se os pastores tivessem falado assim, ó, lá vai acontecer isso, isso, isso. Acho que eu nem tinha ido, Uhum. né? Mas diante do que o pastor falou na época, eu peguei e falei, não, eu tenho que viver essa experiência e foi uma experiência que eu não. Já tem anos e eu não consigo esquecer de jeito nenhum. Então, eu acho que além de tudo da experiência é válido, né? E se você falar alguma coisa, você já quebrou a expectativa de quem tá rindo. De fato. É, ué. o próprio Encontros Casais que a gente coordenou por muitos anos, chegou a fazer o Encontro Casais com a gente? Não lembro. Não lembro. Não. O Encontro de Casais não tinha nada diferente, mas a gente não podia falar porque você tirava o surpresa a expectativa que aquele casal queria. Sim. Eu já recebi casais lá no Encontro de Casais que no primeiro dia, né, na apresentação inicial, a gente se apresentava, né? Ah, você que é o Eli, você que é a Carla, né? Contava pra gente, ó, eu tô ouvindo que vem agradar minha esposa. Falou assim mesmo pra gente. Eu falei, meu irmão, Deus te abençoe, então aproveite o final de semana e tamo junto. No último dia, ele falou assim pra mim, meu irmão, me pedi perdão. Eu falei, o que que houve? Era o Nelson. Eu falei, por que, Nelson? Não, meu irmão. Eu falei que eu não precisava, eu vi que eu preciso de muito na minha vida, no meu casamento. E interessante que a história do Nelson com a esposa é algo muito marcante, que eu costumo usar muito através de palestras que eu dou, ou uma pregação que eu venho a ter. Que a palestra, o testemunho dele é tremendo, porque ele se reconciliou com a esposa, ele viu que ele tinha muito a acrescentar. Quando passou um pouco, meses depois, né? Ele era da igreja do Santo Agostinho. E num domingo à noite, ele fez uma declaração para a esposa. Ela não sabia. Ele combinou com o pastor, fez aquela declaração linda e maravilhosa por lá. Disse que foi a coisa mais linda quando foi no dia seguinte de manhã. Ele faleceu dormindo. Ele faleceu dormindo. Tá dando para entender quando a gente tem que se posicionar? A vida, gente, como eu falei, eu lido por vida e morte. Quantas pessoas que eu já atendi pelo SAMU faleceram? Quantas pessoas que eu já atendi na CCR, quando eu trabalhei no resgate rodoviário, que talvez podendo falar assim, eu queria ter tido mais uma oportunidade com essa pessoa para dar um abraço. Quantas pessoas? Eu fico imaginando às vezes. Eu tive o desprazer de pegar um plantão, pegar 5 óbitos num único plantão. Isso é um número que eu acho legal? Pelo contrário, eu acho horrível isso. Mas quem sabe, quantas pessoas você ter tido uma oportunidade de ter tido assim, eu queria ter te dado mais um abraço, um beijo, dizer o quanto que você é importante para mim. E a gente vai ficar esperando até quando para tomar essa posição. Por isso eu estou falando. A palavra-chave, posicionar. A gente precisa se posicionar como homem, como líder espiritual, como homem de Deus, referência para a casa, referência para os vizinhos, referência para a comunidade. Sim, posicionamento e postura. Se queremos algo, façamos dessa forma. Eu não quero ser lembrado pelo Eli do livro. Eu até brinco, né, que Denzel Washington tem um livro, tem um filme do livro, o livro de Eli, não tem? Eu falei, agora eu posso sentir importante, eu tenho um livro. O livro de Eli, eu tenho meu livro agora. Inclusive, nas minhas aulas, às vezes, quando eu me apresento nas aulas, eu falo, gente, ó, eu não sou Denzel Washington, mas eu me chamo Eli, igual o livro. Agora não, eu falo, gente, ó, eu não sou Denzel Washington, mas ele tem um livro, um filme, eu tenho um filme. Eu até brinco, até fiz uma estampa do meu livro nas minhas apresentações, mas agora eu tenho meu livro. Então, assim, mas quantas pessoas vocês têm filme isso? Quantas pessoas talvez não querem falar assim, poxa, eu queria. Então, assim, até quando que a gente vai ficar protelando? Quando a gente vai, não, deixa depois. Não, amanhã vai nascer o sol quadrado, eu faço. Amanhã vai nascer chovendo, vai amanhecer chovendo, não. Talvez amanhã não tenha nem oportunidade. Sim. Então a gente precisa se posicionar. Vamos fazer
né? O tempo está tão acelerado, as coisas acontecendo tão rápido, né? Que a gente não sabe mais o dia de amanhã, né? Eli, e quando te convidaram para você fazer o livro, como é que foi na hora assim? Ah, o Eli aqui, a gente tá com uma ideia e tal, e a gente quer você para fazer um livro. Então, quando o Alexandre fez o convite, eu gerou muita dúvida, muito assim, quem é esse Alexandre? Quem é esse Alexandre? O Alexandre é legendário, ele é mais antigo, legendário. Ah, mas quem ele é? Eu falei, Alexandre, mas eu não te conheço. Telefone 019, 019 lá, acho que é americana, alguma coisa assim. Eu falei, tem gente, de onde? E o telefone toca toda hora, né? É a Claro, é não sei o quê. Eu não sei quem é esse cara. E eu empurrei, enrolei, falei, cara, Alexandre, eu tô orando a Deus. Eu falei com ele mesmo. Falei, ó, aqui depois que eu voltei agora, eu só tomo a decisão que Deus confirma. Né? Eu falei pra cá, falando. E ela nem tinha sabendo, ela nem estava sabendo inicialmente o que estava acontecendo. E eu falei, não, por quê? Como era uma coisa, Deus estava mexendo, falando, me provocando, eu falei, primeiro tem que ser eu e Deus. Aí quando Deus começou a dar direção, eu falei, cara, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. E é onde começou a falar. Então, e eu perguntei, Alexandre, mas como é que você me achou? Né, eu sou o legendário 124, 639. A gente tem o nosso número mundial, né? Então, assim, eu falei, Alexandre, eu sou o 124, 639. Tem 124, 638 atrás de mim. Mas não fui eu, foi Deus. E aí vocês sabem que é o legendário número 1? Não sabe? Que coisa feia. Legendário número 1 é Deus. Nós seguimos o legendário número 1. A gente determina, a gente coloca como. Porque Deus foi um legendário. Deus é um legendário para nossas vidas. Porque ele que começou a história, ele que direcionou, ele que todos os ensinamentos, ele que semeou, ele que nos orientou, ele que nos faz isso até os dias de hoje. Então a gente não faz por ideia de homem. A gente não é o homem que forjou isso, não. Foi Deus que deu uma visão e começou na Guatemala e começou. E esse projeto, gente, ele tem na Europa, ele tem nos Estados Unidos, ele tem na Ásia, ele começou agora no Japão. Tem no Japão. E se expandiu no Brasil inteiro. Muito forte. São Paulo, Minas, Sul, vocês não têm noção como ele é forte. Então, assim, aí foi onde o Alexandre veio com isso e falou assim, e aí? Aí eu aceitei e falei, eis-me aqui. E ele falou, o tempo tá passando. Eu falei, e eu vou falar para vocês, o fator não é o financeiro. Teve investimento, né? Eu tive que fazer fotos em estúdio para colocar, né? Eu falei, gente, o que é isso? Fazer isso, estou sentindo xingo. Foi importante, Né? Eu fui pagar um estúdio, a fotógrafa, não, tem que ficar assim. Ó, não, ó. Gente, não tem que fazer isso não, eu sou bom, eu sou bem chuco pra isso. E foi uma experiência, assim, foi algo diferente. E quando naquele lançamento do livro também, que ali estava, gente, eu falei, gente, estou me sentindo o cara mais importante do mundo. No sentido, né, as pessoas lá assistindo, a gente dando autógrafo. Né, eu tinha esses amigos de São Paulo, esses novos amigos, porque nós temos pedido a Deus, a nossa fala com Deus assim, Deus, nos envie os seus amigos. Sim. E Deus nos enviou realmente pessoas tementes a Deus, envolvidos completamente com a obra de Deus, e está nos direcionando de uma forma assim tremenda. Hoje, uma das coisas também que nos moldou muito, o Roger, não só a minha, a Carla e a minha filha, nós temos também tido a oportunidade de vivenciar alguns projetos, né? Por isso que eu falei, no meu livro eu falo que para a obra de Deus eu não vou medir esforços. Eu já participei do Nordestino, Método Destiny com o Thiago Neto, vocês já assistiram. Ficamos 3 dias em imersão em São Paulo. Conferência de destino no Rio, 3 dias na Conferência de Destino no Rio. Temos participado de muitas dessas coisas. E isso, de uma certa forma, nos abriu. A gente adquiriu alguns livros, né? Que é do Brunet, que é totalmente sobre pessoas, lidar com pessoas. Eu tenho uma fala que pessoas te levam a pessoas que conhecem pessoas. Talvez, às vezes, não é o Richard que vai me ajudar, mas ele conhece uma pessoa que vai me ajudar. Sim. Eu tenho essa fala comigo. Talvez, dentro do trabalho, da proposta da rádio Festa Gospel, vocês precisam alcançar uma pessoa. Mas talvez, para vocês tem que chegar através do Richard, através de mim, através de outra pessoa, que vai levar pessoas. E isso tem nos dado, assim, abrir o nosso leque, abrir nossa visão. E uma das coisas que até um livro que eu recomendo é A Rota do Caçador, que é do Chap Putz. Chap Putz é um dos idealizadores do projeto do Legendários. E ele fala que nós temos que ser caçadores de mamute. E os homens estão mais preocupados em caçar galinhas. Aí eu te pergunto, uma galinha você se alimenta por quantos dias?
É, pode ter Nasce dias, um dia e meio, né? Mas e o mamute? Ah, filho, aí. Então, vai entender o propósito de você ter a É. visão. A sua visão, o quê? Vocês querem alcançar só aqui Barra Mansa, a raiva de vocês? Não. Então vocês querem ser caçadores de galinha ou de mamute? Pense no mamute. Entendo isso assim como propósito. Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. E como o senhor mesmo colocou a questão da evolução, de aumentar o ambiente, é o que Deus está dando de propósito na vida de vocês. A gente tem que ter esse propósito. E a minha visão melhorou, aumentou muito sobre depois que eu comecei a ter essas conexões e viver isso. Então é o que está no livro, esses relatos, né? Eu tenho essa frase que você colocou, que ela fala: transformar-se começa com a coragem de se posicionar e permanecer transformado. Exige a humildade de depender de Deus todos os dias. A gente depende de Deus todos os dias, gente. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. E quando a gente fala, né? A gente não, homem não anda sozinho. Homem sozinho é presa fácil. Homem sozinho é presa fácil. Eu preciso do Richard, como ele precisa de você, como você precisa do seu sogro, como eu preciso de vocês para a gente andar junto. Porque o mundo está aí fora, está te engolindo os homens. Sim, fato. A gente precisa entender isso. Tá bom? Então, seria esse o relato. E transformar-se em inabaláveis. É isso. Mas ele ainda aproveitando aqui, queria que você deixasse algo até mesmo, né, para os casais em si, que estão querendo unir fé, né, propósito, carreira, né? E mesmo assim é como você disse, né? A gente pensa que é bom pelo aquilo que a gente faz, né? E quando a gente se depara com algo, você fala assim, opa, nem o que eu tô fazendo, eu tô sendo excelente no que eu tô fazendo, ainda falta alguma coisa. É como você disse, né? Um precisa do outro. E quando a gente vai compartilhando aqui as histórias, você vai linkando, você fala assim, gente. Às vezes você nem fala o que você tá passando. Mas ao ouvir, você fala assim, opa. Olha, acho que é os detalhes que eu preciso mudar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que estão realmente assim, precisando, que estão buscando esse equilíbrio, sabe? Que é necessário. A gente sempre falou que assim, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, o outro não separa. Mas a gente tem que entender que o marido e a esposa têm que andar juntos. Uhum. Não é o homem à frente e a esposa atrás. É ao lado. Não tem essa, não. Ele é o homem, tem que ficar. Não, aqui não é uma cadeia militar. Você tem por tamanho, né? E vai descendo, não. O homem, esposa, lado a lado. Se quer transformar, tem que se dar oportunidade. E hoje as famílias estão muito mais preocupadas. Não, não deu certo, fala que tinha. Não der certo, separa. Não é propósito de Deus a separação. O propósito de Deus é o casamento. As famílias têm que entender que as famílias estão sendo atacadas. Né? É através é a internet, é a prostituição, é a pornografia, é o adultério, é a bebida, é o vício, é o jogo. Se não der, eu costumo dizer, a gente tem uma fala no resgate que assim, se você chega num acidente sem ter a visão, você pode se tornar mais uma vítima. Por quê? Se o seu acidente está aqui, na beira dessa mesa, eu já chego em cima dela, eu só tenho a visão linha reta daquilo que está na minha frente. Mas se eu mantenho 2 passos para trás, eu estou aumentando o meu campo de visão. Então eu estou observando todos os riscos que também têm ao redor. E às vezes as famílias estão mais preocupadas em estar dentro do problema em vez de recuar 2 passos. Recuar 2 passos não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de, não, eu estou voltando atrás, eu não vou dar o braço a torcer. Não, isso não é braço a torcer. Isso se chama posicionamento. Eu preciso me posicionar porque eu quero meu casamento de volta. Isso mesmo. E sozinho a gente não anda. Volto a falar. A família sozinha ela não caminha. O homem sozinho não caminha. O homem sozinho é coisa fácil. Não, mas é casado. É coisa fácil. É coisa fácil. Em algum momento, talvez, quase que eu me perdi lá atrás. Está aqui no livro. Mas Deus foi tão misericordioso que foi sempre tendo esse cuidado com a gente. Por isso que eu falo que Deus tem propósito na minha vida. Talvez não seria mais para nós estarmos casados. E nós vamos comemorar agora 25 anos de casado. 25 de casado, 33 anos juntos. Meu sogro falou assim, eu estou 2 anos sem saber o que vocês querem fazer da vida de vocês. Eu fiquei 8 anos. 8 anos. Entre namoro e noivado. Foram 8 anos. E depois casei 25 anos de casado. E para vocês terem ideia, qual é a minha história é forte. Meu casamento era dia 2 de setembro.
Na quarta-feira, faltando 3 dias, eu tive que adiar o casamento. Meu sogro teve um AVC. E ela falou, eu não entro na igreja sem meu pai. E no dia 18 de novembro do mesmo ano, o pai dela entrou naquela igreja andando. Para vocês verem como que Deus sempre teve um cuidado com nós, desde lá de trás. Então, assim, eu sempre tive muito cuidado pela minha família. Tive muito respeito pelos pais dela, ajudei muito. Quando a gente estava viajando quando o pai dela faleceu. Eu sempre tive muito respeito, sempre ajudei muito. E eu não sou daquele, não, mas eu vou levar o seu pai, sua mãe em algum local, eu vou cobrar. Não vou. Se tiver que levar eles no Rio, eu não vou cobrar combustível. Eu estou abençoando a vida deles. Então, assim, a família tem que ter esse princípio, a visão assim, precisa andar junto. A união faz a diferença. Só que a união, ela não vai ser sozinha se você não tiver Cristo no meio. Tanto que o casamento diz, é um cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta fácil. Marido, esposa e Deus ao centro. E é aquela dinâmica que eu falei. Ele pega Deus no casamento, ele pega você, verdinha, sua esposa amarelinha, mistura vocês dois e falei, e agora? Separa. Aí quando separa, você tem um filho. Como é que fica? É a mistura de vocês. O filho sofre depressão, ansiedade, é o bullying no colégio, é filho de pai separado. Então eu tenho que entender o seguinte, precisamos caminhar junto, precisamos estar juntos, precisamos nos dar oportunidade de desafios, de tirar da zona de conforto. Eu vou lutar pelo meu casamento, eu quero melhorar o meu casamento. Não, mas eu sou 100%. Não, você não é 100%. Você precisa se tornar 200%, 300%. Mas vai lá, se dê oportunidade, se desafie e fala assim se você não vai ser transformado. O que eu falo é o seguinte, caminhe junto, mas sempre com Deus junto, caminhando, orientando e seguindo sempre o propósito. O propósito está diante do nosso alimento. Qual é o nosso alimento? A palavra de Deus. Se você quiser um hambúrguer, uma pizza, você não tem que tirar R$ 50 do bolso e comprar. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de nos alimentar através da palavra dele, que a gente alimenta, a gente lê. E cada vez que você quer mais, te cobra quanto? Cada vez que você abre a palavra de Deus? Nada. Ele só cobra o quê? Fidelidade. Seja fiel a mim, através da minha palavra que eu te honrarei. E assim tem sido. Não, é sobre isso. E ele é onde que as pessoas conseguem encontrar o seu livro? Tem O algum meu livro site, você algum pode ser pelo tipo? Instagram, né? Hum. Pelo meu Instagram. E também por próprio telefone direto, consegue fazer também, né? Fazer o contato direto. Pode. Mas o Instagram é o mais fácil, Ah, só tá, mandar mais lá fácil. o pedido lá, ele está sempre postando. Uhum. Eu tenho 2 Instagrams, eu tenho o Eli Cardoso Júnior, enfermeiro, e eu tenho o Eli Júnior Cardoso, alguma coisa nesse sentido, eu sempre misturo. Eu sou igual o Richard. É ele, né? Eu sou igual o Richard aqui também. Vamos devagar. Eu me enrolo nesse negócio. São 2 Instagram, eu tenho meu profissional, mas eu tenho. E todos Sim. os dois conseguem ter esse contato. É algo assim que eu falei. As mulheres têm absorvido de uma forma gigantesca esse livro. E tem sido assim, algo muito tremendo. Pelos relatos que eu já estou tendo, pelas histórias que eles estão compartilhando e dando retorno, tem sido algo transformador, tanto que tem já impactado algumas pessoas. Perfeito. Eu vou deixar também o link, as informações, tá na descrição, para você que deseja, né, adquirir. Ó, tá? Já tô com o meu aqui. Vou compartilhar com vocês em breve, tá? Algumas informações a respeito, tá bom? E, gente, esse foi mais um CAE Podcast, tá? Agora eu tenho Ah, aqui o aqui, Instagram. ó, lá, ó, o Instagram surgiu, tá vendo? Aqui é assim, né? O pessoal ajuda, né? O pessoal de me manda regra. É, Só estica o braço ali, dá o braço aqui. pegou no Aqui ponto eu aqui, tenho ó. 2 Instagrams, eu tenho o Júnior Eli Cardoso Sim, e eu tenho o Eli JR.enfermeiro. perfeito. Então são os 2 que vocês conseguem fazer contato. E assim, pode comprar que eu envio em qualquer lugar. Eu tenho vários amigos, primos no Nordeste que compraram, eu tenho amigos no Mato Grosso que compraram, Perfeito. João Pessoa comprou, no Sul comprou, e eu faço o envio sem custo nenhum. Uhum. Você quer presentear alguém lá no Amazonas? Não, eu quero mandar para o meu irmão lá no Amazonas. Manda que eu mando entregar lá, vai chegar bonitinho na casa dele com os endereços tudo certinho. Então, e sem custo nenhum, só com o preço final do livro. É isso. Eli, você também palestra, também? Algum Palestra, tipo? eu também tenho E essa... é através desse contato mesmo, a pessoa Então, já... esse contato consegue me contratar, eu dou palestras de acordo com a necessidade. Eu quero fazer uma palestra sobre primeiros socorros, eu quero uma palestra sobre posicionamento, sobre oratória, eu quero... A pessoa me dá o tema que eu vou elaborar a palestra de acordo com o que ela precisa. Tem as minhas palestras dentro da minha profissão afim, de enfermeiro, né, de primeiros socorros, de resgate, né, amanhã mesmo vou estar dando uma palestra na Igreja Assembleia de Deus, ali Madureira. Mas precisando é só me contactar que a gente consegue fazer. Presto assessoria.
Se precisar de assistência de enfermagem também eu consigo prestar. Se eu não consigo, por causa das minhas ocupações, eu consigo direcionar colegas que podem estar fazendo essa assessoria. Porque é bem multiuso. Multifuncional. Ó, Eli, muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, de prontidão. A gente já estava alinhando aí, né, juntamente com a Rosana lá, né, para você estar presente aqui conosco. Muito obrigado mesmo, eu te agradeço, tá, pela sua presença aqui, a presença da sua esposa também, né, manda um abraço para sua filha, tá? Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, tá bom? Eu que agradeço, Roger. Agradeço e precisando, compartilhe, chama quem tiver, a gente participa. O dia que o Richard for dar uma palestra dele agora que eu vou vir entrevistar ele, Aí, vou fazer né, uma eu ligação. gosto assim, Mas ao ele falou vivo, bem, entendeu? ele eu tava gosto. preocupado, suando, igual a bicha aqui, né? Agora tá até mais relaxado. Tá mais relaxado, né? Então, assim, e eu costumo dizer para te encerrar, eu era tímido com isso. Eu Sim. pegava o microfone, que eu parava no peito, que parecia que eu tava com o Parkinson. E eu segurava o microfone e acabou. Hoje, mas por quê? Eu comecei a me posicionar. Sim. Assim, e eu tenho esse aspecto de liderança, né? Eu sou líder, né? Eu já liderei na igreja, época de colégio, faculdade, tudo, sempre estive muito à frente. E o enfermeiro, a principal função do enfermeiro é coordenar a equipe. Então eu já tenho o meu perfil, o meu tino é a liderança. Então eu já consigo falar com mais firmeza, eu consigo falar com mais propósito, com mais autoridade. Então é o meu chamado. Eu vou ajudar o Richard nisso, tá? É isso. Queremos agradecer também o Richard aqui. Richard, muito obrigado. Tá? A próxima você já sabe como que você vai vir, né? Já para ser entrevistado. Ele vai me assessorar. Com certeza. Pronto, é isso, perfeito. Vai. É isso. Gente, estão encerrando aqui mais um CAE Podcast. E novamente você que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, pode estar mandando mensagem lá no direct, que é podcast, melhor, que é CAE Podcast Oficial, é muita informação. E no Gmail também, que é podcastcae@gmail.com, que a gente vai estar passando as informações para cada um de vocês aí que deseja anunciar aqui no CAE Podcast. Então, estamos encerrando esse momento aqui. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar, porque tem vidas que precisam ser transformadas. Assim também como você que já está sendo transformado, sendo impactado. Se ficou com alguma dúvida de algo, deixa aí no comentário que a gente vai estar respondendo e até mesmo buscando o Eli com as demais informações. E aqui também na descrição do vídeo vai estar o contato do Eli. Não deixe de mandar mensagem para ele, adquira o seu livro, que a sua palestra também, que Deus vai abençoar a sua vida através do Eli. Muito obrigado.